tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa da nossa jornada matemática. Nós vamos falar de proporção e vamos começar com a primeira situação que envolve a proporção. Nós temos aqui, em carros com motor flex é possível utilizar como combustível uma mistura de etanol, que a gente conhece como álcool, etanol, e gasolina armazenados no mesmo tanque. Vamos supor que no tanque de 50 litros de um carro foram colocados 10 litros de etanol e 40 litros de gasolina. Já em outro tanque de 60 litros agora, foi preenchido com 12 litros de etanol e 48 de gasolina. Observe aqui, vamos fazer as razões de etanol nesta ordem para gasolina nos dois tanques. No primeiro tanque de 50 litros. Etanol. No primeiro tanque de 50 litros foram 10 litros de etanol, 10 está para 40. Se você observar, essa soma realmente dá 50. Vamos simplificar esta razão dividindo ambos por 10 e chegamos que 1 está para 4. Isso quer dizer que para cada 1 litro de etanol naquele tanque eram colocados outros 4 litros de gasolina, ou existiam outros 4 litros de gasolina. Vamos agora para a situação do tanque de 60 litros. No tanque de 60 litros foi preenchido com 12 litros de etanol e 48 de gasolina. Se nós observarmos essa soma do antecedente e o consequente, realmente dá 60. Vamos simplificar aqui. Se você não percebesse, você poderia ir dividindo por 2. Vou fazer isso de forma bem lenta. Vai dar 6. Isso daqui dá 24. Se vocês perceberem, forem bons de tabuada, vai perceber que ambos dividem por 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1 e 24 dividido por 6 dá 4. Olha que coisa interessante. O que é que vocês conseguem perceber aqui? Que as razões entre etanol e gasolina nos dois tanques, mesmo sendo de quantidades diferentes, a razão é a mesma. Óbvio que no tanque de 50 litros, 1 litro de etanol corresponde a outros 4 de gasolina. E no de 60, a cada 1 litro de etanol corresponde também a 4 de gasolina, mas daria para colocar mais aqui. Vocês poderiam dizer que essas razões são equivalentes. Isso não está errado também não. Mas nós temos o conceito de proporção, que é a igualdade entre duas razões. Quando nós temos duas razões que elas representam a mesma quantidade, mesmo em situações diferentes, nós temos o que chamamos de proporção. Vamos ver como que se lê uma proporção e quais são os elementos de uma proporção. Aqui nós temos letras para representar. Nós sabemos que aqui é o antecedente e consequente de outra razão. Nós temos a igualdade, onde a proporção é a igualdade entre duas razões. Fazendo a leitura, como é que nós leríamos? A está para B é esta razão, C está para D é esta razão. Esta igualdade aqui, na proporção, a gente lê A está para B, assim como C está para D. Vou escrever aqui, A está para B. Vamos colocar umas aspas aqui para a gente perceber quem são os antecedentes e o consequente, assim como o C está para D, beleza? É como se nós disséssemos assim, que o prefeito da cidade de Salvador, por exemplo, está para a cidade de Salvador, assim como o prefeito de uma outra cidade está para aquela cidade, ou seja, é proporcional, os dois exercem o mesmo poder. Tranquilo? Então, nós temos os elementos aqui, ó. Estes elementos aqui são chamados de meios. O consequente da primeira razão e o antecedente da segunda. E o antecedente da primeira e o consequente da segunda são chamados de extremos. Mas, Beni,
eu não vou lembrar disso não. Nós temos uma alternativa. Pessoal, é só escrever as razões na forma horizontal. Se vocês observarem, os meios é porque estão mais no meio mesmo aqui da proporção. E os extremos vêm da palavra de extremidades, tá? Então, quando vocês tiverem dúvidas de quem são os meios e os extremos, tirem deste formato e coloquem neste formato. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui, ó, como é que se lê esta proporção? Vou ler para vocês. 3 está para 5, assim como 9 está para 15. E se perguntasse para vocês quem são os meios e quem são os extremos? E você ficasse na dúvida, o que é que você vai fazer? Você vai escrever as razões na forma horizontal. 3 está para 5, assim como 9 está para 15. Lembrando que esse formato ele só vai ajudar na identificação dos meios e dos extremos. Então observe, os meios estão aqui, mais ao centro, e os extremos, como o próprio nome diz, estão aqui mais na extremidade. Então nós temos aqui os extremos e aqui os meios. Então quem seriam os meios? 5 e 9. E quem seriam os extremos? 3 e 15. Entendido? Esses são os elementos de uma proporção e é assim que se lê uma proporção. E aí nós vamos fazer agora algumas atividades que estarão descritas para vocês aí. Beleza? Até a próxima!